Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu vou limpando e defumando. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Salve suas forças. Hoje eu vim falar sobre o caminho do meio. O caminho da lucidez, o direito de posicionar sem ser engolido pelos extremos. O caminho do meio não é cegueira, ele é clareza. O caminho do meio não é neutralidade covarde, nem omissão. Muito menos é uma venda nos olhos para não ver o que está acontecendo nos extremos. Ele é a coragem de caminhar com lucidez, mesmo quando tudo ao seu redor clama por polarização. E escolher o meio não significa paralisia. Significa não ser levado por paixões ideológicas, mas ser guiado pelo discernimento, pela verdade e pela liberdade de consciência. Eu sou do caminho do meio, mas não sou cego. Isso é fundamental, porque o verdadeiro caminho do meio não abdica da verdade. Não se curva à censura e não tolera autoritarismo. Venham de onde vierem, de qual extremo vier. Perguntas que iluminam, perguntas muito lúcidas, que funcionam como faróis morais. Não são perguntas partidárias, são perguntas que servem para te botar no caminho correto, para você ver se você realmente está seguindo o caminho do bem e da luz. E são perguntas faróis. Uma delas é: qual lado quer calar o outro? Pensem e respondam com consciência. Qual lado quer censurar o pensamento divergente? Se vocês pensarem com verdade, vocês vão ter as respostas. Qual lado se alia com ditaduras, autoritarismos e supremacias? Qual lado está verdadeiramente defendendo a liberdade de expressão e de pensamento, pelo menos nesse momento, agora, né? Porque o mal muda de mão, depende de quem senta no trono, depende de quem ocupa o palácio. É muito difícil estar lá, sentado no trono, ocupando o palácio, e não ser dominado por mal, pelo mal, por ideologias, por tanta coisa, né? Qual lado está verdadeiramente defendendo a liberdade de expressão nesse momento? Nesse momento, porque eu falo são nesse momento porque tudo muda, a política muda rápido. Então o que eu estou falando é para esse momento. Estas perguntas não são partidárias, são éticas. Quem responde ela com honestidade verá que há um desequilíbrio, tanto no Brasil quanto no mundo. E o caminho do meio permite justamente olhar para isso sem as amarras do fanatismo, com a liberdade de dizer: aqui há erro, não me calarei diante disso. O caminho do meio é também confrontar. Ser do caminho do meio não é ser passivo, é justamente o contrário, é ter coragem de enxergar e confrontar as realidades que os extremos preferem distorcer, e distorcem mesmo. Cada um com a sua narrativa. Se você não tiver esperto, você acaba sendo levado, sendo massa de manobra, sendo feminista, mas lutando pelo Irã, que cala as mulheres, sufoca, mata. Você é gay, você acaba lutando por autoritarismos que proíbem gays, matam gays. Então você acaba sendo massa de manobra, sendo um ridículo. Assim como você critica com clareza a censura que vem da esquerda radical, você também não hesita em apontar injustiças da direita, como o regime de trabalho exaustivo e mal remunerado. Muito mal remunerado. Isso é integridade, isso é o espírito do caminho do meio. Não vender a alma a nenhum dos lados e nem se calar diante do erro. Direito de se posicionar. Você tem o direito e o dever espiritual de se posicionar diante
da mentira, da opressão, da manipulação, da hipocrisia. Caminhar no meio não é isenção burra, é visão espiritual desperta. Todos os iluminados que caminharam pelo caminho do meio não eram passivos, não se calavam, ele tinha o seu posicionamento firme e apontavam os erros, tanto de um lado quanto do outro. Então, o caminho do meio não é uma isenção burra, é uma visão espiritual desperta. Enquanto os extremos gritam, você escuta. Enquanto os extremos manipulam, você investiga. Enquanto os extremos odeiam, você pondera. E enquanto eles se vendem, você permanece fiel à verdade e à liberdade. E eu vou terminar com uma pequena síntese poética que eu escrevi para finalizar. O caminho do meio, nem esquerda nem direita, mas com os olhos bem abertos. Não sigo gritos nem massa, sigo o vento da verdade, que sopra onde quiser. Caminho entre ruínas ideológicas, com uma tocha de lucidez. Não sou neutro, sou livre, e não me curvo à mentira, venha de que lado vier. E é esse o meu recado, minha mensagem. Não esquerda, direita, os dois erram, os dois acertam. Lembrem-se de quem está ocupando o palácio. Quem ocupa o palácio pode também estar com a maldade em suas mãos. É muito difícil ocupar um palácio e seguir reto, defendendo o povo e não ideologia. E é esse o meu recado. Arro, arra.